Meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. Nós vamos iniciar a nossa aula com as correções, que ficaram das últimas atividades, A primeira correção foi sobre o conteúdo que a gente viu de o Ceará colonial, A gente tem ali na página 59, Se vocês forem para a página 59, a gente vai encontrar o seguinte na primeira questão. Após quantos anos depois do descobrimento das terras brasileiras iniciaram a colonização do Ceará? No livro vocês vão encontrar, no conteúdo, se vocês voltarem, que tem dizendo que após 100 anos, 100 anos depois do descobrimento, foi que o Ceará começou a ser colonizado, certo? Então você vai colocar 100 anos depois. Segunda questão. Por que Portugal demorou a colonizar as terras da capitania do Ceará? Ele demorou por quê? Porque não havia no Ceará nem ouro, nem prata e nem especiarias. E a área não era tão boa para o cultivo de cana-de-açúcar, Na época eles não souberam como aproveitar a terra para a produção de cana-de-açúcar, e como não tinha nada dessas coisas que estavam interessando a Portugal na época, que era ouro, prata e as especiarias, o Ceará ele foi meio que abandonado ali no começo. Terceira questão. O que houve naquele momento da primeira tentativa de colonização para que Portugal começasse a se interessar pelo Ceará? Eles tinham a intenção, gente, de proteger o litoral, na primeira tentativa ali de posse, certo? Essa foi a intenção deles e foi por isso que eles se interessaram em colonizar o Ceará, porque o Ceará estava sendo invadido por franceses, certo? Então, eles tinham a intenção de proteger o litoral que estava sendo invadido por franceses. Quarta questão. Hoje o Ceará produz muitas coisas. Cite as que você conhece. Você vai citar que você conhece. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Além da pecuária, o Ceará ele produz cultivos de cana-de-açúcar, banana, mandioca, milho e etc. Tem muitos vegetais que são produzidos na agricultura cearense. 5. Qual era o objetivo da primeira expedição colonizadora chefiada por Pero Coelho de Souza? A primeira expedição de colonização do Ceará, ela tinha como interesse proteger o litoral do Ceará, certo? O litoral brasileiro, na verdade, Seguindo para a próxima página, que no caso é a página, deixa eu olhar aqui, 62. Na primeira questão lá tem dizendo o seguinte: pense e responda. O trabalho de catequese aos índios era correto? Por quê? Vocês lembram que a catequese era aquele ato dos padres de converter, de levar a palavra cristã para os indígenas, Desse modo, fazendo com que eles largassem as suas crenças e a sua cultura religiosa para seguir a cultura, a religiosidade europeia. Então, você acha que é correto, É uma resposta pessoal. Mas, gente, espera-se que vocês acreditem que não, Que não seja correto. Por quê? Porque os europeus, eles desconsideravam e desrespeitavam a cultura e os costumes indígenas, Quando eles fizeram isso, quando eles catequizavam à força, Os índios, eles estavam desconsiderando e desrespeitando toda a cultura indígena, certo? Na segunda questão tem uma cruzadinha, Que a gente vai ler aqui as informações aqui abaixo e vai preenchendo. A número 1 diz que é um bairro de Fortaleza que nasceu a partir do Forte de São Tiago. Que bairro é esse? É a Barra do Ceará, certo? No 2, diz que foi um importante fato que ocorreu em 1605 e que motivou Pero Coelho e seus soldados a abandonarem o Ceará. Que fato foi esse? Foi a seca. Você vai colocar a seca aqui no 2. No 3, ele diz que foram aqueles que construíram as primeiras escolas e as primeiras igrejas no Brasil. Quem foram eles? Foram os jesuítas, Você vai colocar jesuítas aqui na 3. Na 4, ele diz que é um lugar onde havia muitas riquezas e as famosas especiarias que atraíam os portugueses, Qual era esse local? Na 4, era o Oriente, Você vai colocar aqui Oriente. E na 5, diz que a riqueza encontrada pelos portugueses aqui no Brasil. Que riqueza foi essa? Foi o pau
Brasil. Então, aqui assim que você vai colocar pau Brasil, certo? Você pode pausar para conferir, né? E ver se você fez corretamente a cruzadinha. Se você fez, a gente vai passar para a nossa próxima página de correção, que é a página 68. Deixa eu pegar aqui a lupa. Página 68. Na página 68, na primeira questão, tem assim: os holandeses invadiram o Ceará 2 vezes. Que atividades eles desenvolveram enquanto estiveram na capitania? Eles fizeram o quê? Eles exploraram o sal e o ambá, além, né, de praticar o cultivo de mandioca e a criação de poucas cabeças de gado, certo? Então, eles exploravam o sal e o ambá, além de praticar o cultivo de mandioca e a criação de poucas cabeças de gado, certo? Na 2, ele pergunta o seguinte: essas invasões holandesas resultaram em benefícios para o Ceará? Por quê? Assim, gente, resultaram em alguns benefícios, né? Já que eles contribuíram para a economia da capitania, eles ajudaram de certo modo, né, a levar a capitania do Ceará. Mas ele resultou também em maus tratos aos índios, né? Tanto que eles foram expulsos daqui, né, pelos próprios índios, porque eles estavam cansados da maneira como eles eram tratados pelos holandeses, certo? Então, teve alguns benefícios para a economia, mas teve, como é que eu posso dizer? Teve consequências negativas, né, em relação aos indígenas, né, que eram aqueles que habitavam aqui a nossa região. Prosseguindo, indo para a página, que não informa a página, eu acho, mas aqui é a nossa última página, né, é a continuação, na verdade, né, nós vimos ali as páginas 68, essa aqui é a 67, certo? Na terceira questão, ele diz: quais os motivos das invasões holandesas no Nordeste? Qual foi o motivo? O motivo, gente, foi explorar o sal e o ambá e procurar prata, certo? Esse foi o motivo da exploração, da invasão holandesa no Nordeste. Na 4, ele diz o seguinte: explique a origem dos nomes dados aos fortes Nembok, acho que é assim que se pronuncia, Nembok, ou coisa assim, e Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Para isso, faça uma pesquisa. Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, gente, e o nome Fortes, né, que na verdade eram mais de um Fortes Nembok, ele teve esse nome porque foi dado em homenagem ao governador de Pernambuco, né, que esse era o sobrenome do governador de Pernambuco na época. E o nome Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, ele foi um nome dado em homenagem à devoção dos portugueses pela santa, né? Os portugueses tinham muita devoção na Santa Nossa Senhora da Assunção, e foi por isso que eles deram o nome, né, da cidade, daquele forte, na verdade, de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que mais na frente virou apenas Fortaleza, né, com o tempo, e Nossa Senhora da Assunção, para quem não sabe, acabou sendo a padroeira, né, de Fortaleza, né, se tornou a padroeira de Fortaleza. Certo? Indo aqui para a página 70, nós vamos encontrar essa imagem, né, logo no começo, né, que é um mapa. E na primeira questão pede para observar a imagem e responder os itens. Na letra A, ele pergunta pela legenda, né, ele diz, na verdade, pela legenda identifica o que está sendo representado na imagem. Ele está representando o povoado, né, ou a vila, ou tá dizendo aqui, planta da vila, de Fortaleza. Essa aqui é a vila de Fortaleza, né? Quando ainda era um forte, certo? Antes de virar uma capital, tá? Na letra B. Indique a igreja, a câmara e o forte e mostre-os aos colegas. Discuta como chegaram a essa conclusão. Olha aqui, na verdade são, né, as maiores construções, né, por isso que foi encontrado e é localizado mesmo ali no centro, certo? Então, ó, tanto a igreja, que é essa daqui, como a câmara, que é essa maior aqui, e o forte, eles são construções grandes, ó, comparadas, né, a todas as outras casinhas que tem aqui, certo? E eles estão localizados mesmo aqui, ó, né, no que nós acreditamos ser o centro da vila, porque tem muito mais vila para lá, certo? Então ela tá bem em destaque, ó. Aqui no meio quase não tem nada, só tem mesmo a igreja, a câmara e o forte, né, bem em destaque. Então nós podemos perceber porque são grandes construções, certo? Que estão localizadas no centro do mapa,
certo? Aqui na nossa letra C, tá perguntando qual é a data do aniversário da cidade de Fortaleza, né? E quantos anos ela completa, né? Ou no caso, completou este ano. O aniversário de Fortaleza, gente, é todo dia 13 de abril, certo? E este ano, o ano de 2020, a Fortaleza completou 294 anos, certo? Então, completou 294 anos, certo? Continuando, aqui na primeira questão da página seguinte, eu vou até dar uma olhada que página é essa, porque eu acho que não tem informando aqui. A página 82, certo? Na página 82, vocês vão encontrar a primeira questão seguinte. O gado foi introduzido no Brasil com que finalidade? Lá no conteúdo tem dizendo que o gado bovino foi introduzido no Brasil com a finalidade de suprir a alimentação da população com carne e leite e servia como meio de transporte e tração nos engenhos de açúcar, né, para girar as moedas que trituravam a cana de açúcar, certo? Na C, ele está pedindo para colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos analisar aqui cada uma das afirmativas. A primeira diz o seguinte: as sesmarias, doadas a fazendeiros baianos e pernambucanos, se expandiram pelo sertão. Isso é verdade, né? Então, você vai marcar aqui um Vzinho, tá? O gado nordestino, ele espalhou-se pelo sertão a partir do Ceará. Mentira, né? Ele se espalhou a partir ali de Pernambuco e da Bahia. Então, você vai colocar um F. O vaqueiro é um típico representante do sertão. Isso é verdade, você vai colocar um V. Muitos vaqueiros se tornaram pequenos proprietários de gado. Isso também é verdade, então você vai colocar um Vzinho aqui, certo? Na terceira questão diz: no sertão, a figura do vaqueiro vestido de roupa de couro e montado em cavalos era símbolo de quê? Lá também tem dizendo no conteúdo que era símbolo de respeito e admiração por parte de todos os sertanejos, certo? Na quarta questão, ele pede para relacionar algumas diferenças entre o modo de vida das pessoas que moram na cidade e das pessoas que moram no campo. Então, nós sabemos que as pessoas que moram no campo desenvolvem atividades, né, agrícola e pecuária, né, essas atividades que dependem mais da natureza, né, de meios naturais. E as pessoas que moram na cidade, elas têm mais contato com o comércio, né? Então, tem essa relação de diferença, né? Entre viver daquilo que você planta, daquilo que você cria, né? E você só utilizar, consumir coisas que já vêm prontas, que você apenas compra, né? Como acontece com as pessoas que vivem na cidade, certo? Então, na quinta questão, tá perguntando qual é a relação entre a pecuária e a história do Ceará, né? E nós sabemos que a pecuária, né, principalmente a criação de gado, ela contribuiu para elevar a economia do Ceará, né? Nós vimos que foi tão importante, né, para retirada de leite, como para o uso do couro, né, que o couro ficou muito conhecido aqui no Ceará, né, e a carne de charque também, certo? Então, realmente ajudou a elevar a economia do Ceará, ok? Nós vamos agora para a correção de um negro no Ceará, que a gente viu algumas atividades aqui, né? E nós temos a nossa primeira atividade, que então, tá bem apagado o número, mas se não me engano é 84, certo? Da atividade sobre o negro no Ceará. Vou até conferir se é mesmo 84. Sim, né? 84. E aqui tá mostrando, gente, duas ilustrações, que aqui na legenda diz que é a capoeira afro-brasileira e aqui a capoeira afro-americana, certo? No livro de vocês conseguem visualizar melhor. E aí, na primeira questão, eu pergunto o que as ilustrações acima representam. Eles representam, né, a capoeira em diferentes locais, a capoeira no Brasil e a capoeira nos Estados Unidos, certo? Aqui na segunda questão, ele pergunta se essas manifestações culturais, de onde é que ela tem origem, né? A partir de quais povos. E como nós bem vemos aqui, ela é uma cultura da cultura africana, né? Ou seja, ela vem do povo africano, certo? Indo para a próxima, né? Nós temos aqui, nessa primeira questão, perguntando, que aí deixa eu olhar, conferir a página seguinte, a página 85,
né, perguntando como eram tratados os negros no passado, certo? E, gente, nós vemos que no passado eles eram desrespeitados, né, muito desrespeitados. Eles foram escravizados e sofreram muitos maus tratos, certo? Na segunda questão, ele pergunta, e hoje, né, o que mudou, né? Hoje os negros, gente, eles não são mais escravizados, certo? Mas, infelizmente, eles ainda sofrem preconceito. Então, o que mudou? Eles apenas têm o direito de adquirir o direito de ser livre, né? Hoje em dia, uma pessoa negra é mais escravizada. Ela tem o direito de ser livre, né? E tem o direito de receber, né, o seu salário pelo serviço que ela presta a alguma empresa, como qualquer outra pessoa, né? Coisa que eles não tinham direito antigamente, mas eles ainda sofrem muito preconceito, né? Então, mudou nesse quesito de não serem mais escravizados, mas o preconceito, infelizmente, ainda continua, certo? E a gente vai para a nossa próxima página, que é na página 87. Nós temos só a primeira questão lá embaixo, no fim da página, que pede para vocês preencherem, né, esse trechinho aqui. Eu vou afastar que fica melhor. Esse trecho aqui, né, para completar com essas palavras que estão aqui no quadro. Então, vamos lá. Ó. Para trabalhar na lavoura açucareira, foi utilizado primeiramente a mão de obra escrava indígena, mas para obter mais lucros para a coroa portuguesa, buscou-se uma mão de obra mais barata. A solução foi a mão de obra negra. Os negros vinham da África para o Brasil em péssimas condições e eram transportados em navios negreiros. E depois eram vendidos em mercados, de onde iam trabalhar nas fazendas, realizando as mais variadas tarefas. Então, você pode pausar para ver, né, onde ficou cada palavrinha, né, em cada lacuna, certo? Indo para a nossa próxima página de atividade, que é na página 88, né? Temos ali que é na página seguinte, né? Página seguinte, nós temos a continuação, segunda questão, né? Nós temos aqui, gente, aqui na imagem não vai dar para ver, mas no livro vocês vão conseguir acompanhar, né? Que são dois anúncios, né? O primeiro aqui é um anúncio de venda de escravo e o segundo aqui é um anúncio de troca de uma escrava, certo? Aqui está perguntando em que anos, né, esses documentos foram produzidos e em que século. Então, nós vemos aqui que o primeiro foi produzido em 1875 e o segundo em 1867, tá? E o século aqui, gente, é século XIX, tá? Século XIX, em algarismo romano, fica X e X, certo? Aqui está perguntando que tipos de documentos são esses, né? Lembrando do que a gente estudou na unidade 1, a gente já viu. Esses documentos aqui, gente, na verdade são anúncios de venda e troca de escravos, certo? E aqui está perguntando qual é o objetivo de cada um. O primeiro, ele tem o objetivo de vender, né? O primeiro anúncio aqui tem o objetivo de vender e o segundo tem o objetivo de trocar, né? Uma escrava. Então, o primeiro está com o objetivo de vender escravos e o segundo com o objetivo de trocar, né? Ou trocar uma escrava. Aqui pergunta, podemos afirmar que os escravos eram tratados como animais e coisas que podiam ser compradas, vendidas ou trocadas? Justifique sua resposta. Sim, né, nós vimos isso, eles eram tratados como mercadorias, porque eles eram anunciados como mercadorias, né? Por isso que eles eram tratados assim, certo? Por isso que a gente tem a constatação de que eles eram tratados como algo, como uma coisa que poderia ser trocada, vendida ou comprada, né? Porque eles eram anunciados como mercadorias, certo? E nós encerramos as nossas correções e nós vamos entrar agora no assunto de abolição. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha abolição? Gente, abolição nada mais é do que o fim da escravidão, certo? E nós vamos trabalhar exatamente a abolição no Ceará, porque o Ceará ele teve um papel muito significativo em relação à abolição. Vocês vão entender por quê. Indo ali para a página 90 e 91, nós estamos falando sobre a abolição da escravidão, certo? E ali no começo diz o seguinte, deixa eu aproximar aqui. Na verdade, o fim da escravatura começou com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos traficantes do país. Além disso, a Guerra do Paraguai despertou também na população um sentimento abolicionista, dado a grande participação de negros no exército brasileiro, certo?
o movimento abolicionista, a partir de 1850, ele conseguiu o apoio de vários setores da sociedade brasileira, conseguiu o apoio de intelectuais, de jornalistas, de militares, de artistas, estudantes, políticos, que organizavam os comícios, passeatas e manifestos em prol da liberdade dos cativos. Apesar de toda a luta dos negros e abolicionistas, né, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento, gradual e, de certo modo, controlado pelos proprietários de escravos, que eles defendiam, né, seus próprios interesses, eles queriam continuar essa escravidão. As principais leis promulgadas teve a Lei do Ventre Livre, né, que ela foi de 1871, que ela dizia? Ela estabelecia que todas as crianças filhas de escravos nascidas no Brasil, a partir daquela data, né, de 1871, elas seriam consideradas livres. Então, todo filho de escravizados, eles já eram nascidos livres, né? Devendo os proprietários criá-los até os 8 anos, né? Quando então o senhor poderia optar por uma indenização governamental ou a utilização do seu trabalho até os 21 anos, certo? E aí seria um trabalho remunerado, né? A esses filhos de escravizados. Teve a lei de sexagenário, né, que foi de 1885, que eles declaravam livre todos os escravos com mais de 65 anos. Essa lei apenas livrava os donos de escravos da obrigação de sustentar os poucos negros velhos que chegavam a essa idade. Parecia até uma piada de mau gosto. Então, essa lei dos sexagenários, ela foi muito mais vantajosa para os donos de escravos do que para os próprios escravos. Porque quando eles estavam mais velhos, eles não serviam mais para os proprietários, né, os donos de escravos, porque eles já estavam idosos demais para lidar ali com o trabalho pesado do campo. Então, isso só ajudava os proprietários a não terem mais nessa responsabilidade, né, de manter aquele escravo idoso ali na sua fazenda. Então, ele era considerado livre, mas esse escravo que era considerado livre, ele não tinha para onde ir, ele era jogado praticamente na rua, né. Continuando, na verdade, essas leis apenas serviram para os senhores, né, poderem ganhar tempo, adiando assim ao máximo a abolição dos negros. Mas em 1888 a escravidão negra chegou ao fim com a promulgação da Lei Áurea, que foi de 13 de maio, né, pela princesa Isabel, que substituía provisoriamente, ou que ela estava substituindo provisoriamente o imperador. Atualmente, a escravidão é proibida no mundo todo, né? Porém, ainda existem casos de trabalho escravo clandestino, inclusive aqui no Ceará, gente. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, é considerado o trabalho escravo um serviço realizado em condições que resulte na submissão do trabalhador, a jornada exaustiva, né, de trabalho, condições degradantes de trabalho, a restrição da locomoção do trabalhador, a vigilância ostensiva e a posse de documentos ou objetos pessoais desse trabalhador, certo? Aqui do lado, né, no livro de vocês podem acompanhar, na página 91, vai ter essa imagem aqui, né, que é uma imagem tirada de um anúncio de um jornal da época, né, de 1888, que é a Gazeta de Notícias, Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão. Né, e aí tem aqui o textinho falando sobre isso, certo? Falando mais um pouco sobre a abolição, né, vamos agora entender por que no Ceará essa questão da abolição foi muito mais significativa, né? Ali na página 93, 94 e 96, a gente vai começar a falar um pouco sobre esse assunto na página 93, né? E aqui diz o seguinte, nós temos aqui essa imagem de vários senhores reunidos, né, em algum local de reuniões de Fortaleza. Deixa até eu ver aqui onde é. Fortaleza liberta, ato oficial de soltura dos cativos em toda a província do Ceará. Na obra ele registra a presença de Maria Tomásia e Elvira Pinho. Então aqui é um local onde estavam todos reunidos, né, para concretizar a abolição da escravidão. Então, gente, aqui no século XIX, organizou-se no Ceará uma grande campanha anti-escravista. Dela tomaram parte elementos de todas as classes e de todas as categorias sociais. Surgiram na capital e no interior inúmeras sociedades em prol da abolição dos cativos. O movimento abolicionista ganhou força a partir de 1880, com o aparecimento da Sociedade Libertadora Cearense, que pressionava pelo fim da escravidão.
A ação desses abolicionistas juntou-se à coragem dos jangadeiros de Fortaleza, que em 1881 fecharam o porto da cidade, né, ao tráfico negreiro, resistindo às próprias imposições da polícia. Gente, os jangadeiros eram pescadores, né, pessoas que utilizavam de jangadas. E esses jangadeiros, eles ajudaram, né, nesse ato pró-abolição, né, querendo que acabasse com a escravidão. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam o porto por onde vinham os navios negreiros, né, ali onde os navios negreiros desembarcaram, eles fecharam e proibiram a chegada de navio negreiro, certo? Esse movimento foi liberado pelo nosso querido Francisco José do Nascimento, também chamado de Chico da Matilde, né, e depois pelo Dragão do Mar, né, com o seguinte slogan: no Ceará não se embarcam mais escravos. Este Dragão do Mar era o nome dado, né, a um dessas pessoas que viviam do mar, certo? E ele foi muito importante, né, nessa questão do fim da escravidão aqui no Ceará, juntamente com o apoio da população, né? Ele, Chico da Matilde, e a população inteira aqui do Ceará, né, grande parte da população, pelo menos, eram pró-abolição. Esse fato teve repercussão internacional e a ele se deve o apelido que nos deu Joaquim Nabuco, Terra da Luz. Ceará é chamado de Terra da Luz, gente. Mais na frente eu vou enfatizar a vocês por quê. Em 1882 apareceu outra sociedade libertadora, né? Foi o Centro Abolicionista, que foi em 25 de dezembro, que desempenhou no Ceará o destacado papel em prol da abolição dos negros. Após 3 longos anos de uma luta aberta contra os negreiros, né, e os escravistas, as duas sociedades e os jangadeiros puderam presenciar o raiar de 25 de março de 1884, a data que assinala o fim da escravidão no Ceará. E foi em Acarapé, né, que é onde hoje é Redenção, a primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos em janeiro de 1883. Fortaleza deu a liberdade a seus cativos em 24 de maio, né, do mesmo ano, de 1883. Então, agora, só para vocês entenderem qual a importância do Ceará, né, nessa questão da escravidão, a gente vai continuar aqui e mais na frente vocês vão ver por que o Ceará é tão importante. Vocês já estão percebendo aqui, né, a importância, a luta, né, de todas as pessoas que habitavam aqui, nessas pessoas, essas figuras mais importantes da população, para que acabasse com a escravidão. E aqui está falando que em Canoa Quebrada, Aracati, Ceará, foi construído um monumento em homenagem a Francisco José do Nascimento, né, que é o Dragão do Mar. O símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão, além da homenagem do governo do Ceará, dando o nome ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Certo? Nós sabemos que aqui no Ceará nós temos o Dragão do Mar, né? Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, é um centro enorme, né, de várias atividades culturais. Aqui está dizendo que Redenção foi o primeiro município, né, a abolir a escravidão. Desde 2005 possui um museu lá, que é a Senzala Negro Libertado. Eu já fui lá, gente, é muito bacana. Situado na entrada da cidade e por muitos anos foi pioneiro no cultivo de cana-de-açúcar e atualmente vive do turismo e do engenho para turistas locais e estrangeiros, tá? A cidade possui senzalas, pelourinhos, igrejas, casas de senhores de engenho e um atrativo turístico que é a cachoeira de Paracupeba e o balneário Lages Lazer, e tem o mercado e o plantio de bananas, né, que é a base da economia. Alguns trechos com a presença da Mata Atlântica ainda tem, e alguns animais raros, né? Em Redenção você encontra muita coisa. E eu já fui nessa senzala, né, que é um local preservado lá na Redenção, em Redenção. E é muito bacana, eu aconselho vocês a visitarem quando a gente já puder viajar, né, quando tudo isso passar. E aqui, não precisa aproximar, deixa eu deixar assim mesmo. A gente vai entender por que o Ceará foi chamado de Terra da Luz, ó. Porque o Ceará, ele foi o primeiro estado brasileiro a libertar seus escravos, certo?
Por isso ficou conhecido como a Terra da Luz. Quem deu esse nome, né, a terra foi Joaquim Nabuco, certo? Para justificar o título de Terra da Luz, as elites cearenses procuraram divulgar a ideia de que no Ceará a escravidão negra não foi tão cruel como no restante do país. Assim, a escravidão sempre foi cruel, mas como a gente já vem estudado aqui no conteúdo de História do Ceará, a escravidão aqui foi bem menor, né? Tiveram muito menos pessoas escravizadas aqui, certo? Porque também os proprietários de escravos, eles não tinham tantas posses para manter, né, os escravos, e o escravo era uma mercadoria considerada cara, tá? Não tinham muitos escravos aqui, e também, né, o Ceará, ele teve todas as pessoas que tinham essa vontade, né, de acabar com a escravidão, que lutaram muito por isso. Então, por conta disso, o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, e a primeira cidade no Ceará a realmente abolir a escravidão foi Redenção, certo? Aqui vamos ver sobre a participação das mulheres no movimento abolicionista, né, na página 97, tem dizendo que a sobralense Maria Tomásia foi uma das mais importantes mulheres da burguesia branca que deixou uma marca na luta abolicionista cearense durante a segunda metade do século XIX. Ela aqui, tem um livro de vocês aí. Tomaram parte dos movimentos abolicionistas algumas mulheres, como a senhora Francisca Clotilde, né, que foi a primeira professora que lecionou na Escola Normal de Fortaleza, que participou de forma ativa do movimento abolicionista e fez parte com mais de 21 senhoras, né, entre elas Maria Tomásia Figueiredo Lima, Elvira Pinho, Joana Antônia Bezerra, Serafina Pontes e outras, tá? A Maria Tomásia, em 1882, passou a presidir um grupo de mulheres cearenses em prol da causa abolicionista. Juntamente com ela, participaram mulheres com influência na sociedade, né, e foram responsáveis pela criação da Sociedade das Senhoras Libertadoras, também conhecidas como as Cearenses Libertadoras. Vocês estão vendo que não foram só os homens, né, que tiveram seu papel importante ali para acabar com a escravidão, mas também as mulheres, né, e nós temos a Maria Tomásia, que é a figura mais conhecida. Aqui nós temos a atividade sobre a abolição no Ceará, página 91 e 92, é a primeira e segunda questão. 95 e 96 é da primeira à terceira questão, e nós temos página 97 e página 98, certo? Então, meus amores, é isso. Voltamos próxima aula com mais um conteúdo. Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.